Bora, meu clã. Essas questõezinhas aí sobre cinética química para a Universidade Estadual de Roraima e para o PSC2, tá? Então diz o seguinte aí, ó. Vamos lá. Ele diz assim, ó. Considera a reação N2, 3H2, 2NH3. Suponha que em determinado momento durante a reação o nitrogênio molecular seja reacional. Velocidade média de 0,25 mol por litro. Então ele está falando aqui, ó, do nitrogênio. É só, olha mais. 0,25 mol por litro por segundo. Beleza. Nessa situação, a velocidade média com que está sendo formada a amônia, que é a velocidade média da amônia, é a velocidade média com que o hidrogênio molecular está reagindo. Então ele pede duas coisas, da amônia e do hidrogênio. Bora lá. Como é que o tio vai fazer isso daqui? Mano, é regrinha de 3. Tá? Fazer a regrinha de 3, bem fácil. Vou trazer para cá, ó. Questão 1. Calma, bebês. Então tá lá, ó. N2 mais 3H2, setinha, 2NH3. Tcharam. Aí ele falou que a velocidade do nitrogênio é igual a 0,25 mol aí por segundo. Certo aí? De boa? Só que aí ele pede a velocidade de amônia e pede a velocidade de hidrogênio. Aí eu tenho duas formas para fazer, ou regra de 3 ou por uma formulazinha, né, que é para calcular a velocidade média da reação. Velocidade média da reação, como é que vai ser? É bem fácil também, que nada mais é do que regra de 3, porque sempre é para 1 mol. Vai ser a velocidade de N2 sobre o número de mol, que no caso é 1. É igual a velocidade média de H2, o número de mol que é 3, que é igual a velocidade média de NH3 sobre o número de mol que é 2. Entendeu? Aí o off-service. Ou tu fazes regra de 3, ou tu joga na formulazinha. Achar melhor, bebês. Tá? É bem facinho. Você faz a melhor forma que você achar. Então, de novo, ou você joga na fórmula, que é essa daí, tu para calcular a velocidade média da reação, tu pega a velocidade de cada substância sobre o seu respectivo número de mol. Ponto. Ou faz regra de 3, tá? Como é que seria a regrinha de 3, né? Então, vou pegar aqui, ó, N2 para... Ele primeiro pede de amônia. 2NH3. Então, vou montar uma cruzinha só para organizar. Aqui é uma regra de 3 ou estequiometria, como queiro. Aqui é a informação que está no enunciado, aqui embaixo. Aqui é a informação que a reação me dá. O que é que está no enunciado? Ele disse que de N2 é 0,25 mol. Então, 0,1 mol. Eu quero de NH3, então é X. Como as respostas todas estão em mol, então vou colocar mol aqui também. Embaixo é mol, em cima é mol. Mol, como é que eu acho o número de mol em cima, que a reação te fala? É o número da frente. Fácil. Embaixo é mol, em cima é mol. Como é que eu acho o número de mol? É o número da frente. Aí meio pelos extremos e acabou. Então X vai dar 0,25 vezes X é igual a 0,50 mol por litro por segundo. Se for fazer para o H2, vai ficar assim, ó, N2 mais 3H2, né? Mesma coisa. Conta a cruzinha, calma. Tá no enunciado, bota embaixo. Em relação à reação, bota em cima. Beleza? Aí aqui é 0,25 mol. Embaixo é mol, em cima é mol. Como é que eu acho o número de mol? É o número da frente, não tem como errar. Eu vou chamar de mol, aqui mol.
E aí eu desço o número da frente. Toda vez que for mol, desce o número da frente. Então, y vai dar 0,25 igual a 0,70 mol por litro e vai embora. Beleza? Que eu acho que é letra B de bebida. E se fosse pela formulazinha? Dá no mesmo, galera. Tá? Dá no mesmo, self-service. Formulazinha lá. Velocidade média da reação é igual. Velocidade de N2 é 0,25 sobre 1, né? Aí de H2, é de H2, é o que eu vou calcular. O número de mol que é 3. E NH3, que é o que ele pede também. O número de mol que é do NH3, que é quanto? 2. Tcharam. Então eu faço esse para esse. Vai fazendo esse para esse. Velocidade de H2 vai ser o quê? Igual a 3 vezes 0,25. Vai dar 0,70. Oh, não. Aí eu faço esse para esse. Velocidade de NH3 igual a 0,25 vezes 2. Também vai dar 0,5. Tá? Vocês escolhem qual é a melhor forma, bebês. Escolha a melhor forma para ti. Continuando aí. Questão 2. Questão 2, ele pede lá o seguinte. Boa de boa? Vou fazer pontuando algumas, das outras que sobrarem. Se tiverem dúvida, manda pra gente, tá bom? Questão 2, ele diz assim. Os gases atmosféricos poluentes resultantes da queima de combustível fóssil realizam reações secundárias, gerando diversos produtos. Veja-se a reação entre dois desses gases, representada pela equação a seguir, teve sua cinética estudada a 20 graus Celsius. Beleza, vou soltar um zoom aqui por causa da visão. O cabelo cai no olho, fica difícil. Aí a ordem global dessa reação, dada pela soma dos valores x e y, vai ser de quanto? Ele quer a ordem global. Ordem são esses expoentes aqui, ó. X e y. Eu vou mostrar como o titio gosta de fazer, tá? Aqui, ó. X. Esse é o x, tá? E o outro eu vou chamar de y. Vou colocar uma cor verde. Só para não ficar tudo igual. Aqui, certo? Y. Se eu quiser achar o x, a coluna do y eu tenho que pegar dois números constantes, ou seja, iguais. De novo, se eu quiser achar o x, a coluna do y, eu vou pegar dois números que sejam o quê? Iguais. Para achar o x, a coluna do y, eu pego dois números que são o quê? Iguais. Tranquilo? Bora lá. Então, se eu quero achar o x, qual o número constante no y? É 2 vezes 10 a menos 5, não é isso? Então, eu vou trabalhar nesse intervalo. Ó. Tcharam. Certo? Sempre eu gosto de pegar o menor valor para o maior. Aí tu vai trabalhar com proporção, que é multiplicação. Por exemplo, ou divisão, né? 2,5 para virar 5, multiplica por 2, entendeu o que eu falei? Eu gosto de pegar do menor para o maior. 2,5 para virar 5, multiplica por 2. E 0,33 para virar 6, eu vou usar o mesmo intervalo que eu estou usando no y, né? Mesmo intervalo. 0,33 para virar 0,66, multiplica por 2 também. Certo até aí? Aí qual é a fórmula da velocidade? V é igual a K, concentração do reagente elevado a X. Lembrando que esse X aqui indica a ordem da reação. Tá? Esse X vai indicar a ordem da reação. Esse colchete aqui é a concentração molar do reagente. Certo? O que é o K? O K é a constante da velocidade, ou seja, a constante da cinética. E o que é o V? O V é a velocidade da reação. Velocidade da reação, tá? Isso tudo aqui é chamado de lei de Gutenberg-Weiss, ou lei da cinética.
Lei da cinética. Cinética ou lei de Gutenberg. É o nome dos caras, tá? Foram dois carinhas aí. Ok. Então, de novo, se eu quiser achar o x, o que eu tenho que fazer? Quando eu quiser achar o x, eu tenho que pegar quem é constante no y. Foi o que nós fizemos. Tá? 2 vezes 10 é menos 5, 2 vezes 10 é menos 5. Aí eu vou trabalhar nesse intervalo. Sempre nesse intervalo. Beleza? Nesse intervalo. Então, eu peguei o menor para o maior. 2,5 para virar 5, multipliquei por 2. E 0,33 para virar 0,66, multipliquei por 2. Isso quer dizer o quê? Então, vou tirar de lá somente o NO2 e a velocidade. Ó. NO2 e velocidade. Por quê? Eu estou fazendo em função de NO2. Então, vai ficar assim. Ó. P é igual a concentração de NO2 elevado a X, certo? Quanto é a velocidade? O fator de proporção não foi 2? Vai ser 2 igual. Aí lá do x, a proporção não é 2, então é 2 elevado a x, entendeu? Então 2 elevado a x. Aí o que acontece? Bases iguais, o que eu coloco? Isso, o que eu coloco? Acabei de responder. Claro que matematicamente falando não é assim, mas a gente já faz direto, porque a gente não vai ficar perdendo tempo deduzindo. Então nós achamos o valor de x é igual a 1. Tcharam. Certo aí? Aí agora eu quero achar o y. Para achar o y, vou pegar a constante tá no x. Quero achar o y, então vou na coluna do x. É quanto? 5 vezes 10 a menos 5. Então vou trabalhar naquele intervalo. Ó. Certo? Aí, 1 para virar 2, multiplicar por 2, certo? E 0,33 para virar 0,66, multiplicar por 2 também. Então vou pegar agora a velocidade e o O3, né? Aqui O3 é a velocidade. Vou pegar só esses dois caras aqui. Ó. Então V é igual ao ozônio elevado a Y, certo? Quanto é o fator de proporção lá? Isso, bebês. O fator da velocidade é 2. E no Y está quanto? 2 elevado a Y, certo? Então, 2 elevado a Y. Então aqui vai ser 1. E aí eu vou ticar. Opa! E aí eu vou achar o Y. Quanto é que vale o Y? O Y é igual a 1. Aí ele pode fazer algumas perguntinhas para ti, né? Qual a ordem em relação ao NO2? É o expoente dele. É 1. Qual a ordem em relação ao O3? O expoente dele também é o quê? 1. Viu? E aí a fórmula vai ficar assim, né? Vou trazer aqui para baixo. Ó. V é igual a K NO2 elevado a 1. Precisa colocar 1? Não, mas eu vou colocar só para tu lembrar. O3 elevado a 1. Precisa colocar 1? Não. Se ele pedisse para calcular o K, vai fazer, escolhe uma linha e substitui todos os valores. Tipo, eu escolho o experimento 1 e vou substituir todos os valores, aí eu consigo achar o K. Tá? Como ele quer a ordem global, então eu tenho que somar todos os expoentes. 1 mais 1 dá 2, então a letra E de ELF. Beleza, bebês? Bora, time. Continuando, bora. Certinho? Aqui, questão 3. Calma, bebês. Calma, bebês. Passozinho aqui. Bora, Bebisauros. Tá aí, ó. Quem vai fazer o PSC, além do PSC, vai fazer PSC2, né? Que vai ser em junho. Vai fazer a prova de Roraima. Mano, tem que estar fera nisso daqui. Bora lá. Questão 3. A questão 3 diz o seguinte. A reação de zinco em pó com ácido clorídrico resulta na formação de cloreto de zinco, gás hidrogênio.
Esse é um processo exotérmico, ou seja, libera calor. Pode ser realizado em laboratório, conforme a equação química não balanceada. Balancear. Aí diz, com as devidas medidas de segurança para se evitar explosões, considerando que o gás hidrogênio é inflamável. Aí ele deu a reaçãozinha. Se ele me deu uma reação e não está balanceado, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é balancear. Certo? Se eu tenho 2 Cls aqui, vou colocar 2 lá na frente, certo? Multiplicar chuveirinho. Tranquilo? Tem 2 Hs também, 2 Hs, hidrogênios, Hs. Assinale a opção que apresenta a lei da velocidade correta para a reação assim. Bora lá. O que acontece? Como ele quer a lei da velocidade, tu não tem como errar, galera. Não tem como errar. O que tu vais fazer? Toda vez que falar da lei da velocidade, a lei da velocidade que é V é igual a K, concentração do reagente elevado a X, que é a ordem. Essa concentração aqui sempre só vai entrar quem? Só participa, até escrever, ó, só participa. Só participa. Não vai esquecer, Bibisauros. Aquoso, gasoso. Líquido puro não entra. Sólido também não entra. Porque vão ter vai ser constante o valor deles. Resumindo, a obra é essa. Então só entra quem? Aquoso e gasoso. Então, e é o reagente. Reagente, só para recordar, é quem vem antes da seta, Bibissauro hoje. Quem vem antes da seta, certinho? Então, esses são os reagentes. Vai entrar o zinco? Não entra zinco. Se tivesse a tabelinha, nós iríamos fazer em cima da tabela. Se tem tabela, eu uso a tabela. Tem tabela, eu uso quem? Tabela. Não tem tabela, eu uso a reação. Beleza? Aí vai ficar como aí, Bibissaurus? Vai ficar assim, ó. V é igual a K. Quem é o meu reagente? HCl elevado ao número de mol, nesse caso. É a letra E de elfinho. Beleza? Beleza? Pata? Tranquilo? Bora, bebês. Fazer mais uma questão. Questão 4. Vocês vão ver, galera, que esse modelo de questão que a gente está fazendo vai ficar repetindo. Não vamos errar, então. Só prestar atenção que vai dar certo. 4. Diz assim, ó. Em um experimento, cinética química, o consumo de amônia foi monitorado. A reação com oxigênio com O2. Essa reação ocorre conforme a representação da equação, né? Representada na equação. A tabela apresenta a variação de concentração de amônia ao longo do tempo. Aqui é o tempo e aqui é a concentração. Considerando o valor de 0 a 30 segundos, é nesse intervalo aqui, ó, de 0 até 30 segundos, certinho? Aí a velocidade de consumo de oxigênio. Opa, ele quer a velocidade consumo de quem? Oxigênio, certo? Porém, a tabela está me dando em função de quem? De amônia. Essa questão é semelhante à primeira que nós fizemos, tá? Ele me deu de amônia, primeiro eu calculo de amônia para depois fazer do oxigênio. Bora lá, Bibissauro hoje. Vai ficar como aí? Vai ser assim, ó. Primeiro eu vou calcular a velocidade de amônia, que é o NH3. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar a variação da concentração em módulo sobre a variação do tempo. Concentração pelo tempo. Beleza? Sempre será a concentração pelo tempo. Sempre será a concentração pelo tempo. Belezinha aí? Então, a velocidade de NH3 vai ser variação final menos inicial. Qual é a consideração final? 0,080 menos a inicial, 0,320. Lembrando que isso daqui é em módulo. Então, 0,080 menos 0,320, isso daqui vai dar 0,24. Mas calma, ainda falta a variação do tempo. Quanto é o tempo final? Olha, a resposta está em segundos, né? Se tivesse em minutos, depois eu teria que transformar. Vai ser 30 menos 0, certo? É o final. E aqui é o inicial. Velocidade de NH3 vai ser 0,24 sobre 30. Dividido por 30, isso vai dar 0, de NH3
3 vai dar 0,008. Aí mol, como é que eu sei que é mol? Tá escrito. Aí por litro por segundo, tá? Mas ele quer do NH3? Ele não quer do NH3, ele quer de quem, pai? Ele quer de quem? Do O2. Vamos lá. Aí lembra, você pode fazer por regra de 3 ou pela formulazinha. Eu vou fazer a regra de 3, tá? Vou tirar o 4NH3 de lá, mais 5O2. Por que o O2? Porque ele pede a velocidade O2. É, né? Eu vou montar a cruzinha, ó, porque a cruz liberta, mais fácil de entender, eu acho, né? Embaixo, coloca a informação que está na reação. Opa! Informação do enunciado abençoado. Informação que está no enunciado, em cima a informação que está na reação. Quanto é que eu achei no enunciado lá? Isso, baby sal. Esse 0,08. Né? Ah, é, né, careca? Então vai ficar aqui, ó. 0,008 mol. Embaixo é mol, em cima é o quê? Mol. Aí lembra, quando for mol, desce o número da frente. Eu vou chamar de mol, porque a resposta toda é em mol. E aqui desce o mol. Aí meio pelos extremos. Certinho? Aí x é igual a 0,008 vezes 5 dividido por 4 vezes 5 dividido por 4. Isso aqui vai dar o quê? Isso, Babysaurus. Com 0,08. Deixa eu só fazer o cálculozinho aqui. Calma. Depois acelera aí. Aqui vai dar 0,01 mol por litro por segundo. Tá? Isso daqui é a mesma coisa que o quê? Se eu andar com a vírgulazinha, a vírgula tá aqui e vai andar pro lado direito. 1, 2, ó. Vai ficar como? Isso. 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro por segundo, que é a letra A de amuriçoca, soca. Beleza, bebês? Então, só dá o auxílio da calculadora aqui. Eu uso a calculadora, usei a calculadora. Confesso. Bora. Tá de boa? Beleza aí, bebês? Tranquilo? Vai lá, avançando aí. Bora fazer mais algumas aí. Então, tem 4 modelos aí clássicos, né? A gente vai pegar um modelo agora com gráfico, tá? Calma. Depois eu faço a 6. Fazer a 9. Ó, a 5, semelhante a essa questão aqui, ó. 3. Aí a 7. A 7 é semelhante à questão 4 e à questão 1. A 8, né? Que aí ele vai trabalhar com volume, mas o raciocínio é o mesmo. É semelhante a 4 é a 1. Aí a 9 não, que já é gráfico. Aí eu tenho que estar atento ao gráfico, tá bom? Tá atento ao gráfico. Bora lá. Vou usar a 9, vai demorar um pouquinho mais, porque a gente vai falar de alguns detalhes a mais, tá? 9 diz assim, ó, em cinética se estuda a rapidez com que as transformações químicas da matéria ocorrem. É, pois, um assunto de vasta importância por se relacionar com diversos fatores como a rapidez com que o medicamento é capaz de agir. O equilíbrio entre a formação e a decomposição do ozônio na atmosfera e o desenvolvimento de uma moldura de secagem rápida para obturações, ou olhozinho pode, dentárias e de catalisadores para síntese industriais. Analise o gráfico a seguir, que ilustra o perfil de energia da reação de formação do processo genérico Y para genérico Y a partir de X com e sem catalisador. Vamos lá, devagar. Tá. Antes de ler o restante, eu vou traduzir aqui o gráfico.
Toda vez que estiver tocando na ordenada, a ordem vem do pai em ordenada, esse cara será o reagente. E o cara que está afastado é o produto. Pronto. Se estiver encostando, sempre é o reagente. Beleza? Aí o que acontece? Vamos aprofundar alguns detalhes aqui. Então, se eu fizer uma retinha paralela aqui, ó, do reagente em relação ao produto, o que acontece? Em qualquer reação química, por exemplo, aqui, ó, as reações que nós utilizamos, essa 3, a seta sai da esquerda para a direita, ou seja, do reagente para o produto, certo? Na questão 1, sai do reagente para o produto, certo aí? Na 4, sai do reagente para o produto. Ou seja, traduzindo, sempre a seta sairá do reagente em direção ao produto. Nesse caso, o produto está em cima ou embaixo? Pensa. PlayStation. Isso. O produto está em cima. E a seta sempre sai de onde? Do reagente para o produto. Então a seta vai o quê? Subir ou descer? Subir. Porque o produto está lá em cima. Tranquilo? Como está subindo, a quantidade de energia está aumentando. Então quer dizer que vai absorver ou liberar energia. Se a energia está aumentando, vai o quê? Absorver. Isso, time. Como está aumentando a energia, é porque está absorvendo energia. Entendeu? Se a seta fosse para baixo, estaria liberando. Se absorve, é endo ou exo? Endotérmica. Se libera, é exo. Então, nesse caso aqui, ó, a reação é endotérmica, certo? E o ΔH é maior que zero, porque quando absorve energia, vai ficando positivo. Então, maior que zero, então é positivo. Então, esse intervalo aqui todinho é o nosso ΔH. Entendeu? O intervalo todo é o ΔH. Tranquilo? Outra coisa que nós temos que prestar atenção. Tá, bora lá. Aqui, ó, tem um pontilhado da curvinha e tem um pontilhado e tem um inteiro, né? Se eu pegar aqui, ó, lá do topo do inteiro até embaixo, até o reagente, sempre do reagente ao topo. Sempre do reagente ao topo. Lembrando que lá no topo, nós temos no topo, calma, topo, nós teremos o complexo ativado. Complexo ativado. No topo é o complexo ativado, tá? Topo, vou até escrever ao lado aqui, ó. Topo. Topo, nós temos o complexo ativado. Então, lá no topo eu tenho um complexo ativado. O reagente ao topo é a minha energia de ativação. Aqui, ó. Como é que eu vou calcular? Energia de ativação aqui sem catalisador. Como é que eu sei que é sem catalisador? Eu preciso de muito mais energia para começar a reação. O catalisador ele acelera o processo, ele acelera a velocidade, tá? Sem o catalisador, eu vou precisar de muito mais energia. O catalisador é como se fosse um atalho. Como é que a gente calcula a energia de ativação? Vai ser a diferença do topo menos a energia do reagente, tá? Mas aí nós temos um outro caso aí também, que o Titi vai falar agora. Calma. Parará, não chora. Né? Outro caso que nós iremos falar é dessa linha pontilhada aqui, ó. O reagente vai ficar bem juntinho uma da outra. Até o topo, só que agora o topo é menor, então quer dizer que tem catalisador, tá? Vou escrever até com azulzinho. Energia de ativação agora com catalisador. Energia de ativação, qual a finalidade, qual a função da energia de ativação? Energia mínima absorvida pelo reagente para começar a reação. Energia mínima absorvida pelo reagente para começar a reação. Tá? Então, vou pegar o topo, só que o topo do pontilhado menos a energia do reagente. Então, aqui, ó, energia de ativação sem catalisador. Quanto é o topo lá? Eu não sei, né? Mas vai ter um valorzinho. Quanto é o topo
com catalisador. Também não sei, mas o valor é menor, tá? Porque o catalisador faz com que a energia de ativação aumente ou diminua. Diminua. O catalisador, a função dele é o que? Acelerar a reação. Sempre acelerar a reação, tá? Então, bora lá. Mostramos aqui no gráfico como é que eu calculo o ΔH. Mostramos no gráfico, né, o que é energia de ativação. Mostramos no gráfico a energia de ativação com catalisador. Aí ele quer a correta, né? Tá pedindo a correta. Certinho, e diz assim, ó. A reação catalisada, o reagente X percorre um caminho que envolve maior energia? Não. É menor energia. Se está catalisada, precisa de menos energia. Sem catalisador, mais energia. Tá? Sem catalisador, mais energia. Com catalisador, menos energia. Não é? Letra B. Quando a reação ocorre pelo caminho contínuo, que é lá em cima, a energia de ativação é menor? Não, é maior. Maior lá em cima, a energia de ativação é muito maior. Independente do caminho seguindo, contínuo ou pontilhado, ao final do processo, a variação de tapeia sempre vai ser a mesma? Sim. Tá? Sempre vai ser o mesmo ΔH. Com ou sem catalisador, o ΔH sempre será igual. Certinho, bebês? Bora. Então tem bastante exercício para vocês brincarem. Né? Se vocês olharem, vocês vão ver que as questões elas meio que se repetem. Porque não tem como os caras criarem coisas novas. Tá? Bora lá. Fazer a questão aqui 15. Por quê? Sei lá, deu vontade de olhar, vai fazer. Tá? Questão 15 aí, bebês. Questão 15. A questão 15, os fatores que influenciam na velocidade. E aí eu vou te dar um macetão nosso aqui, ó. Fatores que influenciam na velocidade. Fatores que influenciam a velocidade, tá? Fatores que influenciam na velocidade. Tem uma frase que a gente criou, né? Bora lá, ó. Se você ouvir essa frase em algum lugar, já sabe quem é o criador dela, tá? Não tem problema de que a química seja dissipada. Tem pão com salsicha, ketchup. Ó. Tem pão com salsicha, ketchup. 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 Aqui, ó. T de quê? Temperatura. Oh. T de que, adivinha? Pressão. T de quê? Concentração. S de quê? Superfície de contato, que nada mais é do que a área. E CAT é catalisador. Catalisador. Agora ferrou. É com Z ou com S? Pegou agora. Catalisador. Cadê? Se tem alguma palavrinha aqui. Catalisador com S. Que bicho. Professor de química, mano. Passa muito. Catalisador. Ai, careca, não chora. Tá pegando bug, eu tô te ajudando. Não chora, não. Tá? Então, tem pão com salsicha e ketchup, aí tu vai fazer uma setinha pra cima. Tcharam. Caraca, careca, obrigado por nada. Qualquer coisa, tira um print, marca aí o plano da química, @prof.jr, pra lembrar que a gente tá te ajudando, tá? Então, tem pão com salsicha e ketchup. Tem pão com salsicha e ketchup. Tem pão com salsicha e ketchup. Né? Esquecendo aí de curtir também, que a gente vai começar a virar agora blogueirinho. Colocar alguns vídeos aí para ajudar vocês. Tá? Se aumentar qualquer um deles, acontece a velocidade. Também vai o quê? Aumentar. Ai, careca! Então a velocidade vai aumentar, Bebisauros.
Eu quero errar. Não dá para errar, mano. Foi feito para dar certo, tá? Aumentar qualquer um deles, a velocidade também aumenta, tá? Então, se aumentar a temperatura, aumenta a velocidade. Aumentar a pressão, por que aumenta a velocidade? Se aumentar a temperatura, aumenta o número de colisões, né? Aumentar a pressão, a mesma situação, tende a colidir mais. Aumentar a concentração, aumenta a velocidade. Se aumentar a superfície de contato, que é a área, né? Maior área, velocidade. E o catalisador, né? Qual a função do catalisador? Aumentar a velocidade. Lembrando que o catalisador, algumas dicas aqui. O catalisador ele não é consumido na reação, tá? Ele não é consumido. Ele vai te dar uma espécie de um caminho mais curto, tá? Que a reação ocorra mais rápida. Tá? O catalisador, lembrando que pode ser homogêneo, heterogêneo. Homogêneo é no mesmo estado físico lá do meu reagente. Tipo, os reagentes estão reagindo no estado aquoso, então o catalisador aquoso está no mesmo estado. Se tiver aquoso, eu colocar um catalisador gasoso, é um catalisador hétero, tá bom? Catalisador é consumido? Não é consumido. Catalisador participa da reação? Sim, ele tem que participar da reação, porém ele não é consumido, tá bom? Então, voltando aqui, ó. Questão 15, tá, bebês? A cinética química é o ramo da química que estuda a velocidade das reações químicas. É sabido que alguns fatores podem alterar a velocidade com que determinadas reações acontecem. Os índices a seguir são citados exemplos do nosso cotidiano que demonstram alguns fatores que alteram a velocidade de algumas reações químicas. Número 1. A prática de refrigeração para melhorar a conservação de alimentos perecíveis. Se vai refrigerar, a temperatura tende a aumentar ou diminuir? E, né? Diminui e conserva mais tempo. Eu acabei de dar a resposta, né? A velocidade da dissolução de comprimido efervescente é maior quanto ao mesmo são triturados. Se é triturado, aumenta o quê? A área, a superfície de contato. 3. Nos escapamentos de veículos estão presentes substâncias que aceleram a decomposição de poluentes. Qual a função desse substância que está lá no escapamento do carro, na descarga do carro? Catalisar, né? Letra B de bebezes. Tranquilo, time? Cara, vocês estão vendo que não tem como errar, velho. Não tem como errar, tá? Aqui, a questão 17. Então, basicamente, é isso sobre cinética química, né? Claro que tem a teoria das colisões. O que é a teoria das colisões? É igual um relacionamento, mano. Tá afim do cara ou a cara tá afim de ti, tá afim da cara, do cara, não sei. Mas, pra tu chegares lá pro sul, eu já chego logo com... Não, mano. Calma. Calma. Primeiro tu tem que ver se vai ter o quê? Afinidade, né? Então chega lá com a gata, pelas colisões, tem que ver se tem afinidade. Fechou? Teve afinidade. Aí, ao ter afinidade, primeiro dá aquele olhar antes de chegar com a gata, né? Não chega ainda não, perdão. Primeiro tu dá uma olhada, a mulher sua, a gata sorriu, o gato sorriu. Tá, o cabelo pro lado, se ela der um sorrisinho, piscou e tal. Né? Primeiro ver se tem afinidade. Depois que tu viu que tem afinidade, aí só adianta passar a festa toda tendo afinidade, tu olhou pro gato, a gata olhou pra ti, o gato olhou, ficaram se olhando e não aconteceu nada. Então não adianta só ter afinidade. Até colocar aqui, ó, teoria das colisões. Tem primeiro o quê? Afinidade. Você que tá sozinho, primeiro veja se você tem afinidade. Além da afinidade, você tem que ter o quê? A energia de ativação. Energia de ativação. Que isso, careca? Tipo, tu viu a gata sorriu pra ti, tu sorriu pra ela, a festa toda, mano. Não adianta, não é dentista não, pai. Então tu tem que chegar lá, né? Energia de ativação é o mínimo de energia para ocorrer a reação. Então tu tem que chegar lá com a gatinha. Oi, amor, tal, tudo bem? Boa noite. Amor ainda não, né? Que tá conhecendo. Oi, qual é o seu nome? Você veio de onde? Já te vi em algum lugar, né? Você sempre vem aqui? Pô, a primeira vez que você vão pra festa. Mas aí, então, energia de ativação, que é o mínimo de energia para ocorrer a reação. Beleza, tem que chegar chegando, né? Então, afinidade, chegar chegando. Depois, além disso, você tem que ter o quê? Tem que colidir, pai. Tem que ter uma colisão. Colisão com geometria favorável, tá?
colisão com geometria favorável. Tipo, assim encaixa, assim não encaixa. Então tem que haver uma certa situação de encaixe, né? As moléculas têm que interagir entre si, tá? Então tem que ter colisão, a colisão efetiva com com geometria favorável. Tipo, vai muito devagar. Vocês até têm uma geometria favorável, mas tu vai esperar a festa acabar. Acabou, foi embora, pai. Não adiantou de nada, entendeu? Eu tenho que ter uma geometria favorável e uma colisão efetiva. Olhou, sorriu, energia de ativação chegou lá e bum! Encaixa logo, pai. Tu vai esperar daqui a 2 anos. Não, né? Beleza? Então tá aí. Então, resumindo a obra, seria isso. Ele diz assim: a lei da. Tá bom, tipo, se fosse desenho, né? Se estiver desenhando assim, os reagentes, esses caras têm uma geometria favorável? Não. Vai continuar como era antes. Aqui não rola. Se for assim, tem uma geometria favorável? Todo mundo se tocou? Sim. Entendeu? Tem que ter uma geometria favorável. É diz assim, é 17. Aí na 17 ele fala o seguinte: considere as seguintes afirmativas sobre a velocidade da reação. A lei da velocidade global é determinada pela etapa mais rápida de uma reação. Bora lá. Tu estás numa via, numa pista. Lá na frente tem um Fusca. Tu tá numa, sei lá, uma picape lá atrás. Picape zerada, do ano. Para determinar a velocidade da via. Fusca. Então quem determina sempre é o mais rápido ou o mais lento? Sempre quem vai determinar é a etapa mais lenta. Quem determina a velocidade sempre é a etapa mais lenta. Errado. A presença de um catalisador aumentará o número de moléculas que entram no estado de transição. E aí? O catalisador vai acelerar o processo? Acelera o processo. Acelerando o processo, tende a colidir mais ou menos? Mais. Então a reação tende a ocorrer? Sim, bebês. 3. O aumento da temperatura aumentará a velocidade de uma reação? Com certeza. Aumentar a concentração do reagente aumentará a velocidade de formação dos produtos? E aí? Se aumentar a concentração dos reagentes, aumenta a velocidade de formação dos produtos? Fala pro Titio. Então, continuando aí, galerinha. Ó, o aumento da temperatura aumentará na velocidade? Sim, tá? O aumento da concentração dos reagentes aumentará a velocidade de formação dos produtos? Cara, aumento da concentração aumenta a velocidade da reação? Sim. Então, vai formar mais rapidamente os produtos? Sim. Tá? Essa prova aqui é da UFAM do PSI 2019. Tá? 2019. Essa questão foi anulada? Não, teria que ser. Lá ele diz que é a letra C, está errado, é a letra D de Jennifer, Jonathan, tá? John Lennon, dig, a letra D de Dadinho. Ah, o PSI, né, tem muito gabarito errado, mas a gente aproveitou a questão para justamente relembrar de mais detalhes, beleza? Bora lá, fazer mais algumas aí e a gente fecha, tá? 14, bebês, 14. Analise as afirmativas a seguir com relação à cinética química. Aumento da concentração dos reagentes. 14, bebês. Diminui a velocidade da reação? Não. Aumenta a velocidade da reação, né? Então, um tá fora. Certo? Quanto maior a área de contato entre as fases dos reagentes, maior será a velocidade da reação? Com certeza. Certinho? Quanto maior a energia de ativação, mais lenta será a reação? E aí? Quanto maior a energia de ativação, é bem mais lento, tá certo. O 3, né? Aí, 4. O aumento da temperatura do sistema diminui a velocidade? Não. Por isso que nem entrou aqui o 4. E aí, assim, o uso de catalisador diminui a energia de ativação e, portanto, aumenta a velocidade? Com certeza. Então, é a letra B de bebês. Catalisador, ele vai dar um atalho. Então, a reação é muito mais rápida. Certo, bebês? Então, galerinha, deixa eu ver aqui. Ele já está há bastante tempo aqui fazendo com vocês. Então, assim, eu espero que vocês façam essas questões, tá? Tendo dúvida aí, vou deixar meu zap. Aí manda pra gente, careca, eu não entendi tal coisa, mas manda a foto da questão, tá bom?
para que a gente possa ajudar vocês. Beleza, galerinha? Espero ter ajudado. Tendo dúvida, manda pra gente. Vamos, time. Vapo, vapo, vapo.